Bom dia. Chegou aquele dia que todo mundo esperava que não acontecesse, mas volta a acontecer no Rio Grande do Sul, não é a primeira vez, né? O parcelamento de salários. Quais são as medidas que serão adotadas pela FESERGS? Bom, a FESERGS já tem convocado para segunda-feira, juntamente com o Movimento Unificado, que congrega mais de 40 categorias de servidores civis e militares, um dia de paralisação na próxima segunda-feira. Ou seja, se houvesse parcelamento de salário, como se confirma hoje, haverá uma paralisação geral em todo o estado do Rio Grande do Sul na próxima segunda-feira. Na terça-feira, iniciamos uma caminhada pelo interior, pelas principais cidades do interior, realizando plenárias regionais, acompanhadas de dias de paralisação em cada uma dessas cidades. E irá culminar no dia 18 com uma grande Assembleia Geral Conjunta em Porto Alegre, no Largo do Ministério. Essa, em princípio, é a primeira resposta já articulada pelas entidades que integram o Movimento Unificado dos Servidores Públicos. Dia 18, a possibilidade de convocação de uma greve geral do funcionalismo estadual? Perfeitamente. Isso está no horizonte. Isso está no horizonte e é incontrolável em função exatamente da indignação do conjunto da categoria com essa situação. Ou seja, nós temos hoje 10% da população gaúcha, 1 milhão de pessoas refém do governo do Estado, refém do terrorismo que está sendo praticado pelo governo do Estado. Sérgio, eu tenho dito o seguinte, que os dois lados, infelizmente, têm razão e aí não tem uma solução, né? Quem olha os números do Estado vê que o governo não tem mesmo dinheiro nem para pagar o funcionalismo. E que vocês, que trabalharam, merecem ganhar o salário de vocês. E até porque agora tem um efeito cascata. O governo do Estado deve, o funcionalismo também vai ficar devendo, né, as suas compras, as suas contas, né, a situação do lar de cada um dos funcionários públicos. Quando os dois lados têm razão, né, o que se faz? Vocês chegam a apontar algum caminho para o governo do Estado? A situação, a opção feita pelo governo do Estado é a opção pelo apequenamento. Ou seja, é exatamente dar um tiro no pé. Ao cortar os salários dos servidores, ele corta exatamente o cumprimento dos compromissos por parte dos servidores. Isso vai se refletir no comércio, vai se refletir na indústria, vai se refletir no desemprego que aumentará no Rio Grande do Sul e que, por sua vez, acabará na ponta refletindo numa menor arrecadação por parte do Estado. Ou seja, o governo do Estado está naquela situação do cachorro que está correndo atrás do rabo. Ou seja, está exatamente se apequenando, andando em círculos e não apresentando nenhuma solução viável para o enfrentamento do problema. Nós temos um problema gravíssimo, aliás, 2 ou 3 problemas gravíssimos que vêm sendo empurrados com a barriga sucessivamente pelos governos que se sucedem no Palácio Piratini. Nós temos um problema da dívida com a União, que consome 3 folhas de pagamento por ano. Nós temos o problema da sonegação, que atinge a 6 a 7 bilhões de reais por ano. Nós temos o problema das isenções fiscais, que atingem a 13 bilhões de reais por ano. Portanto, se não equacionar esses problemas, o Estado vai estar permanentemente se apequenando, diminuindo os seus compromissos, diminuindo os seus serviços e prejudicando a sociedade. Deixa eu trabalhar os 3 pontos com você individualmente. A questão aí da dívida da União. Se não pagar a dívida com a União, não vem os repasses federais, o governo federal corta e a situação fica mais complicada, não é isso? Olha, eu gostaria apenas de lembrar que o governador Sartori é do PMDB. O seu partido tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente da República e o coordenador político do governo federal. Se com tudo isso não consegue trabalhar a questão da dívida, então, olha, eu acho que é melhor sair do lugar, né? Certo, mas Sérgio, a dívida não é do estado do Rio Grande do Sul, a dívida é de todos os estados brasileiros. Não, é uma dívida de todos os estados. A gente, claro, que trata individualmente. A gente trata individualmente. E o Rio Grande do Sul passivamente assiste a isso, há uma política de agiotagem. As taxas de juros que são cobradas no estado do Rio Grande do Sul não são as mesmas cobradas pelo governo federal através do BNDES,
das grandes empreiteiras que hoje estão aí ocupando as manchetes dos jornais. Tá, mas então são duas coisas diferentes de novo. Né? Você estava falando da dívida dos estados. A dívida dos estados é o mesmo percentual. É o mesmo percentual para todos os estados, e que eu saiba, nenhum estado teve aí uma rebeldia, testou, né, essa questão até o fim, estressou essa questão. Né? Porque todo mundo que tentou fazer isso teve problemas com o governo federal. Mas vamos lá. A questão do BND... Ontem nós tivemos uma reunião de governadores de todos os estados com a presidente da República. E a montanha pariu um rato. Estavam lá todos presentes e saíram com o rabinho no meio das pernas, sem discutir a questão principal que está inviabilizando hoje grande parte dos estados brasileiros e nós, especialmente no Rio Grande do Sul, que é essa questão da dívida. Uhum. Bom, o segundo ponto, que aí é uma outra situação. Da onde é que sai esse número de 7 bilhões de reais de sonegação? Isso é feito um levantamento nacional pela Fenafisco, que faz a medição nacional de tudo aquilo que é sonegado pelo país, dentro do país por ano. E no Rio Grande do Sul se estima que esse valor ande ao redor de 7 bilhões por ano. Isso pode ser confirmado aqui na própria Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda não dá esse número dessa forma. Vamos lá. E até o número da Fenafisco, nós entrevistamos o pessoal da Fenafisco algum tempo atrás, usando aquele número, eu imagino que o número do Rio Grande do Sul de sonegação seja até maior, porque eu me lembro que eu conversei com eles falam em R$500 bilhão de sonegação no Brasil ano. É muito grande. E aí, se você considerar o Rio Grande do Sul, média, né? 7% de tudo do Brasil, mais ou menos, o Rio Grande do Sul é uma média, né? 7% de 500 trilhões, de 500 bilhões de reais, R$500 bilhão, seria algo em torno de 35 bilhões de reais, considerando aquele número da Fenafisco. A terceira questão, a questão que você aponta, a questão das isenções fiscais, é a velha questão. Não dá isenção, Santa Catarina dá, Paraná dá, Rio de Janeiro dá, São Paulo dá, não vem para o Estado o investimento, não gera emprego no Rio Grande do Sul. Não é uma outra situação complicada essa? Eu acho que se nós estudássemos criteriosamente e diminuíssemos pelo menos 50% do valor das isenções concedidas, até porque não tem vindo indústria nenhuma para o Rio Grande do Sul. Isso é uma história do passado de mais de 20 anos. Nós, presentemente, dá para contar nos dedos as indústrias que vieram para o Rio Grande do Sul. Portanto, não se justifica este montante que é concedido até para a rede de supermercado, para citar um exemplo, cujo emprego fornecido é o emprego menor remunerado possível. Tá, mas, de novo, a questão é, não dá isenção, que é uma crítica que vocês fazem, vocês apontam um número de 13 bilhões. Não tem o risco de perder para outros estados, porque outros estados dão. Não é deixar os gaúchos da iniciativa privada, nesse caso, sem a possibilidade de novos empregos? Eu acho que seria, no mínimo, e tratar igualmente a toda a sociedade gaúcha. Não se pode privilegiar um segmento em prejuízo do conjunto da sociedade. E o que nós temos hoje é exatamente o comprometimento. Nós não temos serviços de saúde, nós não temos atendimento na saúde, na educação, na segurança, nós temos esse caos nas estradas do Rio Grande do Sul. Tudo isso é fruto de quê? É fruto de falta de investimento no serviço público. E não vai ser nos apequenando, não vai ser recortando, não vai ser diminuindo esses serviços que vai sobrar alguma coisa. Ou seja, a situação é incontrolável. O Rio Grande do Sul hoje entra numa rota que nós não sabemos aonde vai terminar. E exatamente a responsabilidade deve ser cobrada de quem provocou isso. Agora, nós entendemos o seguinte, e até olhamos com perplexidade, ou seja, como é que foram aprovadas as contas do governo passado, que é responsabilizado pelo atual governo, e foram aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas. Ou seja, como é que se trata com tamanha facilidade essa questão, e aí vem o governo do Estado jogar a responsabilidade sobre os governos anteriores. Nós sabemos que os governos anteriores tiveram responsabilidade. Agora, por que cada um resolve tapar o buraco do anterior, ao invés de ir a fundo na solução do problema e não responsabilizar o conjunto da sociedade? Vocês localizam o início da crise? Tal governo, ali houve um problema? Porque muita gente também, de forma simples, diz o seguinte, olha,
Você cita o Tribunal de Contas, né, e a responsabilidade do Tribunal de Contas, que vai aprovando sucessivamente as contas dos governadores sem colocar há apontamentos. O Ministério Público de Contas, por exemplo, é contrário à aprovação das contas. Há apontamentos aqui e ali. Vicioso. Mas também, mas tem muita gente também que diz o seguinte, né, que na verdade boa parte ninguém prestou atenção a tantos privilégios que foram dados ao funcionalismo público estadual. Resumindo, simplificando essa situação. E hoje se chegou a essa situação. Como é que vocês veem essa crítica? Olha, é muito simples essa generalizar, pegar a exceção e generalizar a partir da exceção. Ou seja, que nós temos distorções no meio do funcionalismo, nós temos. Agora, o grande conjunto, aquilo que pesa realmente na folha, não é esses pequenos privilégios. E esses pequenos privilégios continuam sendo concedidos pelo atual governo. Nós temos ainda, há poucos dias foram revelados os valores dos jetons de uma seção dos conselhos estaduais, que foram distribuídos entre, vamos dizer assim, correligionários e partidos da base que dão sustentação ao governo, que por uma sessão recebem R$8.000. Então nós não podemos generalizar a partir dessa situação excepcional, dizer que isso é a responsabilidade pela crise de todo o Estado. Não, o problema da crise de todo o Estado se origina há mais de 40 anos atrás, quando os governos preferem cada um cumprir o seu período e empurrar o problema para o governo seguinte. Então cada um vem empurrando o problema para o governo seguinte e resolvendo da forma como pode resolver. Agora, não será penalizando o conjunto da sociedade que nós vamos achar uma solução. A solução, como eu coloquei, é bastante complexa, mas ela envolve o enfrentamento de várias situações e envolve o plano político e o plano administrativo. No plano político, como eu citei, na linha nacional de política nacional, nós temos o governador, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente da República, todos do mesmo partido que dão sustentação ao presidente da República. Por sua vez, então, estão todos no poder. Então, se estão todos no poder, tem que conversar, pelo menos, entre eles e entender que não vai ser dizimando a população que vão resolver o problema do país. Só para fechar essa questão, você reconhece que alguns setores têm privilégios? Pois não, querido. E essa situação, tem como negociar isso, mudar isso? Um governador que chegue hoje com vontade política de fazer essa mudança, consegue, por exemplo, o apoio da FESERGS? Onde é que vocês veem privilégios que estão errados, que estão equivocados, que vocês, olha, aqui está tão errado que, inclusive, nós, da Federação dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul, eu, Sérgio Janot, reconheço que aqui há uma distorção e deveria ser modificado, e o governador de plantão que resolver comprar essa briga, conte conosco. Eu acho que se ele resolvesse fazer o enfrentamento da dívida, da sonegação e das isenções fiscais, ele teria a parceria de todos os funcionários do Estado do Rio Grande do Sul. E a minha também, não foi essa a pergunta. A aprovação de toda a sociedade gaúcha. E a minha também, não foi essa a pergunta. Você, na resposta anterior, disse o seguinte, que tem setores do funcionalismo que sim, que tem privilégios, que tem distorções. Onde é que estão esses setores? Onde é que vocês comprariam essa briga? Essa questão, também coloquei que são exceções pontuais, que são a exceção do problema. Tá, e onde é que está isso? Delas é importante, é necessário, mas não resolverão o problema. Perfeito. Não é apenas apequenando que nós vamos resolver o problema do Rio Grande do Sul. É que em um momento você disse que falta vontade política. Pontualmente, em alguns setores bastante próximos ao rei. Exatamente aqueles setores mais próximos do poder. Aonde? São aqueles setores que se beneficiam. Se nós olharmos a relação publicada nos jornais, nós veremos que são exatamente na PGE, entre outros órgãos, que se encontram encastelados esses pequenos exceções de privilégio que nós temos no Estado do Rio Grande do Sul, entre outros lugares. Tudo bem, você citou então a PGE. O governo sabe, está localizado, não tem problema nenhum. Não, mas se o governo... É que eu não sei, eu acho que boa parte dos ouvintes não sabe. Você já localizou um ponto, Procuradoria-Geral do Estado. Algum outro ponto onde tem aí o que você chama de poder encastelado? Porque são funcionários concursados. São os setores mais próximos que estão sempre no poder. São exatamente aqueles setores mais próximos que estão sempre no poder e que têm os melhores salários. Agora, como eu disse, não é apenas enfrentando essa pequena exceção que nós vamos resolver. Nós vamos resolver o problema do conjunto. O problema do conjunto e que nos preocupa é exatamente aquele brigadeiro que está expondo a vida na rua para ganhar menos de R$2.000. É o policial civil que está morrendo porque não tem um companheiro para ir buscar um prisioneiro e é executado exatamente por aquele a quem ele foi buscar. Então, nos preocupa é o salário desse, que são a maioria dos professores que estão na sala de aula ganhando miséria.
Isso aí é o que nos preocupa. A exceção tem que ser enfrentada pela autoridade que tem poder para tal. Então ela deve enfrentar. Ela sabe onde é que estão, ela sabe quem ganha e quanto ganha, e ela mesma é partícipe porque ela nomeia e ela concede essas vantagens para essas pessoas. Perfeito. Não, eu estou te perguntando porque eu gostaria, inclusive, que você nos dissesse mais para nós esclarecermos o ouvinte. Sérgio, eu quero dizer duas coisas. A primeira, né? Não vai adiantar nada, mas conte com a minha solidariedade, porque eu acho que vocês estão absolutamente certos. Não é possível que seja parcelado o salário. O funcionário que trabalha tem que ter no fim do mês a sua remuneração integral. Ponto. A segunda, né? Eu acho que vocês do funcionalismo, e aí é a minha opinião, né? Junto com outros setores da sociedade, têm que botar o dedo na ferida. E aí, vocês que são hoje, representam aí quase 1 milhão de pessoas, 10% do Rio Grande do Sul, têm que puxar um movimento de dizer o seguinte: bom, é o Sartori que está de plantão? Tudo bem, é o Sartori que está de plantão lá no Palácio. Foi o Tarso, foi o Rigoto, foi a Ieda, foi o Olívio, foi o Brito, foi Simon, Jair Soares, os eleitos, Colares, os eleitos. Bom, legal, passou, não tem muito o que fazer. Agora, o que nós vamos fazer para... No caso, eu imagino que não vai conseguir, porque ninguém conseguiu reeleição no Rio Grande do Sul. Sartori, não sei nem se é candidato, não, mas... Ou o próximo ter alguma coisa. Porque senão, Sérgio, mês que vem eu vou de novo te entrevistar, daqui a 1 ano de novo eu vou te entrevistar, daqui a 2 anos de novo, e nós vamos estar ainda tratando da crise, o atraso do salário, o 13º que não entrou. Não, eu acho que tem que ser um movimento, e eu acho que vocês têm capacidade para isso. Tem que ter um movimento conjunto. Exatamente. Não? Nós estamos exatamente puxando um movimento nesse sentido. Nós estamos percorrendo o Estado, nós estamos imprimindo 1 milhão de publicações que nós vamos distribuir por todo o governo, por todo o Estado do Rio Grande do Sul, por aonde nós passarmos, para travarmos exatamente essa discussão com a sociedade, com o conjunto da sociedade, mostrando exatamente os pontos que nós estamos apontando e criando uma outra opção, uma outra alternativa para enfrentamento à crise, que não o apequenamento. Então, isso nós estamos fazendo, é a parte que nos cabe em cada escola, em cada posto de saúde, em cada posto da Brigada Militar, em cada delegacia de polícia, o servidor que está contatando com a sociedade, que está prestando serviço à sociedade e não está recebendo, vai dialogar com aquela sociedade, mostrando exatamente a lógica perversa do governo do Estado e mostrando que há outra saída. E que a outra saída é lutar em conjunto com toda a sociedade para equacionar a questão da dívida, para discutir a questão das isenções e para discutir a questão do combate à sonegação, que hoje não existe no Estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma máquina desmontada e eu não sei a quem interessa esse desmonte, porque não há nenhum combate à sonegação. Ela aumenta a cada ano e, enfim, nós estamos travando este combate, vamos levar essa linha de discussão para todo o Estado do Rio Grande do Sul, até desembocar no dia 18 aqui em Porto Alegre, numa grande manifestação. Sérgio Arnaud, obrigado a você aí, vamos continuar acompanhando, porque afinal de contas é a pauta do dia e dos próximos dias e meses, né? Porque por tudo que a gente está vendo aí, chegamos ao fundo do poço, né? E agora vamos ver como é que a gente vai sair de lá. Um bom dia. Ok, bom dia.